Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta tarde que o Senhor nos concede. Muito obrigado porque o Senhor é fiel, muito obrigado porque o Senhor se faz presente e muito obrigado também porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender da sua palavra, de estudá-la. Nós temos esse privilégio ainda, Pai, de te conhecer, buscar a te conhecer. E nós te louvamos por isso, Senhor. Esteja conosco, Senhor, nesse momento, nesse estudo, e que possamos crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Fala com o teu povo, que eu possa diminuir e o Senhor crescer, porque é isso que nós precisamos, Pai, de te ouvir, de aprender o que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, tem misericórdia de todos nós, e que em nome de Jesus, nós possamos cada vez mais aprender do que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente. Seja conosco, Pai, nos orientando, nos instruindo, para que esse estudo de hoje venha nos direcionar para olhar para Ti e Te conhecer mais e mais. Apresse os passos dos Teus filhos para estarem comigo nesse momento, Pai, e que nós possamos crescer através desse estudo. Que eu diminua e o Senhor cresça, porque é isso que nós desejamos e é isso que nós queremos. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos na presença de Deus essa sexta-feira à tarde para mais um estudo que eu queria compartilhar com você. Na semana passada, sexta-feira da semana passada, nós terminamos o livro que Paulo escreveu, a carta, a epístola aos Filipenses. Nós conversamos um pouquinho sobre a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos e nós fechamos na sexta-feira passada. Hoje nós estamos pensando juntos a estudar o livro também que Paulo escreveu, a epístola aos Colossenses. Que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor nessa epístola, que o Senhor tem muito a nos ensinar. Primeiramente, eu sempre gosto de dar um pano de fundo para a epístola, até para a gente ter a noção básica qual é a aplicação primária que Paulo estava escrevendo. Hoje nós começaremos esse estudo de algumas lições com relação à epístola aos Colossenses. E eu queria dar esse pano de fundo a você para que possamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para nós. O tema desse estudo de hoje, na carta que Paulo escreve aos Filipenses, é a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. A primeira lição é a nossa suficiência em Cristo. Nossa suficiência em Cristo Jesus. Amém, meu querido? É importante nós entendermos o que Paulo trata nessa epístola. Nós vamos ler hoje do versículo 1, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12, como pano de fundo para nós pensarmos nessa nossa suficiência em Cristo Jesus. Eu queria que, se você tiver com a Bíblia, é importante você sempre ler a Bíblia junto comigo, estudar junto comigo, ler os versículos, questionar, porque é importante nós crescermos em estatura e em conhecimento para nós, para nos ensinar. E eu queria que você abrisse a Bíblia aí no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, e aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por todos vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo tal acontecimento a todos vós, desde o dia que ouvistes e entendestes da graça de Deus e da verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quando a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da vontade
em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos. A parte de vós cabe a herança dos santos na luz do Senhor. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós temos como base, como pano de fundo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Eu queria compartilhar com você um pouquinho do fundamento geral, ou do pano de fundo do contexto desta carta. E gostaria que você tivesse essa noção com a Bíblia aberta, que você meditasse junto comigo para esse estudo de hoje. É importante, toda vez que nós lemos, você sempre ler também e questionar se realmente aquilo faz sentido para todos nós. A carta que Paulo escreveu à igreja de Colossos, aos Colossenses, é uma carta que ela tem um fundo maravilhoso. Ela tem uma visão fantástica da visão do estudo de Cristo, da cristologia, como nós chamamos na teologia. Essa epístola que Paulo escreve é uma epístola que demonstra a absoluta autoridade da supremacia de Cristo Jesus. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 12 e você vai ver com clareza isso que eu estou dizendo do versículo 15 ao versículo 17 do capítulo 1. Esse confronto que Paulo está tratando num contexto específico daquela igreja que possuía uma certa heresia nesta igreja, porque havia dentro dela alguns que traziam confusão teológica para os cristãos que estavam congregando naquela igreja, naquela comunidade de Colossos. A epístola que Paulo escreve é uma epístola chamada Epístola Paulina. É uma visão de forma eclesiástica, trabalha com a liderança da igreja. E ele demonstra nessa carta, que possivelmente foi escrito nos anos 60 a 62 depois de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo estava preso em Roma, possivelmente uma prisão domiciliar. E essa prisão que ele estava vivendo era uma prisão que causou a ele... por intermédio de vários colaboradores em várias igrejas locais, ele tinha conhecimento das igrejas, assim como também teve em Filipenses, agora nós estamos pensando em Colossenses. Chegou até ele informações desta igreja por Epáfras. Essa visão que Epáfras, que era basicamente um líder na igreja de Colossos, era aquele fundador daquela comunidade. Epáfras era o intermédio entre Paulo e a igreja de Colossos. Ele era o percussor fazia um canal entre Paulo e entre a igreja de Colossos. Epáfras foi um líder que possivelmente estudou com Paulo quando ele estava aos Efésios, lá em Éfeso. Possivelmente Paulo ficou de 2 a 3 anos em Éfeso, e estando ali, ele ensinou vários líderes de vários lugares e comunidades de toda a Ásia Menor, de toda a Macedônia. E neste contexto, Paulo não tinha contato com a igreja de Colossos. Epáfras chegou até ele dando informações o que estava acontecendo na igreja de Colossos. E essa informação que Epáfras chegou a relatar a Paulo, uma das coisas que estava acontecendo é que a igreja ela compunha entre judeus, alguns judeus, possivelmente vindo da Babilônia, outros gentios e outros gregos, principalmente os gregos. E trouxe uma confusão da filosofia. E essa filosofia você vai ver na carta que ele chama filosofia vã. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, por Epáfras, pela informação que Epáfras tinha, ele entendeu que a igreja estava passando por uma heresia. Estavam tirando a supremacia de Cristo, estavam trazendo uma visão dualista, onde a carne era má e o espírito era bom. E para aqueles que ensinavam filosofias gregas ali,
causou-se uma confusão dualista. E essa confusão dualista, possivelmente os judeus tinham uma visão até um pouco gnóstica e também com relação aos cultos para os anjos. E aqui o apóstolo Paulo teve essa informação e ele começa a relatar essa informação, dando instrução para a liderança de Colossos, que eles precisavam entender e voltar ao evangelho da supremacia de quem era Cristo. Você vai entender que no capítulo 1 ao capítulo 2, do capítulo 3 ao capítulo 4, possivelmente só 4 capítulos, que é fácil você ler. Por isso que eu sempre oriento as pessoas a lerem para entender o contexto geral. Aplicação primária que o apóstolo Paulo está dizendo. No capítulo 1 e capítulo 2 da igreja de Colossos, aos Colossenses que Paulo escreve, ele fala da supremacia de Cristo, capítulo 1, capítulo 2. E dessa supremacia de Cristo, ele está relatando o que Cristo fez em nosso favor. E do capítulo 3 ao capítulo 4 de Colossos, ou seja, aos Colossenses, ele fala da submissão dos cristãos para com Cristo. E nessa submissão dos cristãos para com Cristo, o que Cristo fez por meio de todos nós, ou seja, Cristo tinha a primazia da igreja. E ele está querendo combater essas heresias, essas falsas filosofias, ou seja, filosofias vãs, esses cultos aos anjos, esse gnosticismo, e o apóstolo Paulo está dizendo que tudo na igreja deve ter uma primazia que deve ser Cristo Jesus. Paulo buscou persuadir a igreja em Colossos que fugisse dessas falsas doutrinas que negavam a divindade de Cristo. Neste momento, Paulo está dizendo e norteando a igreja que eles deveriam voltar à raiz do evangelho, que possivelmente os líderes que aprenderam na essência do apostolado de Paulo, que eles deveriam voltar a entender quem era Cristo Jesus. E não tinha nada visão de cultos aos anjos, que o gnosticismo, que as filosofias, nada se comparava ao que Cristo fez na cruz. Por isso o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Colossos a entender e voltarem ao princípio. Você vai entender, por exemplo, que no versículo 1 do capítulo 1, que Paulo escreve aos Colossenses, Paulo está dizendo, mostrando a sua credencial como apóstolo, e mostrando que essa credencial, olha o que diz o versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo. Note que ele estava relatando que Timóteo, um missionário que estava ali com ele, companheiro de viagem de apóstolo Paulo, para esse momento, o Timóteo era como se fosse um pupilo do apóstolo Paulo. E você vai ver que alguns personagens dessa epístola que eu queria compartilhar com você, que você, decorrer de toda a carta, eu vou dizer para você o capítulo, eu vou dizer para você o versículo, para você ler e para você ter essa noção geral do que significa a carta. Você vai ver que, primeiro, que além dele falar de Timóteo, ele começa a falar também de Tíquico. Tíquico está no capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 9, enviado à igreja de Colosso para levar as cartas que Paulo estava escrevendo. Você vai ver também que nós já conversamos sobre esse também chamado Onésimo, que serviu fielmente com Paulo antes de voltar para Colosso, cujo lugar aonde ele pertencia era Colossos. E apóstolo Paulo estava enviando ele levar as cartas, e da mesma forma para levar as cartas também para se reconciliar com o seu mestre, que era Filemão. Lembra quando a gente tratou da carta que Paulo escreveu a Filemão? Note que são pessoas importantes na epístola aos Colossenses. Timóteo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, você vai ver isso no capítulo 4, versículo 10. Esse Aristarco era da Macedônia, da cidade de Tessalônica, que acompanhou Paulo em sua terceira viagem missionária. Você vai ver também o outro personagem importante, chamado Marcos, primo de Barnabé, que acompanhou Paulo, possivelmente na primeira viagem missionária. Isso está no capítulo 4, versículo 10. Tanto Aristarco como Marcos estão no capítulo 4, verso 10
da carta que Paulo escreve aos Colossenses. E também o mais principal nesse momento, que chega a notícia ao apóstolo Paulo por intermédio de Epáfras, você vai ver isso no capítulo 1, versículo 7, versículo 8, que nós já lemos hoje. Também no capítulo 4, do versículo 12, versículo 13, você vai ver que são personagens importantes. O importante dessa carta, no contexto geral, que o apóstolo Paulo está relatando aos irmãos da igreja de Colossos, você vai ver que ele demonstra o caráter de Deus. Ou seja, quem Deus enviou, Jesus, e essa supremacia que Jesus tinha um caráter por trás, que era o caráter de Deus. Você vai ver que no capítulo 1, versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo está falando daquele Deus que é acessível, que todos podem ter a facilidade de ver, de acompanhar e falar com Deus. É tão importante que do versículo 13 em diante, você vai ver que existe uma oração, possivelmente 2 orações que Paulo relata aos Colossenses. Você vai ver que no capítulo 1, versículo 15, além dele falar que esse Deus é acessível, no versículo 21 e 22, você vai ver que no versículo 15 ele fala que esse Deus é invisível, que não precisa você ver para sentir esse Deus. Ele fala também do caráter de Deus, dizendo que Deus é justo. Capítulo 3, versículo 25, o apóstolo Paulo está relatando desse caráter de Deus. Primeiro, para recapitular, esse Deus que é acessível. Segundo, esse Deus que é invisível. Terceiro, que esse Deus é justo. No quarto, também no capítulo 1, do versículo 1, e também no capítulo 2, versículo 2, ele fala desse Deus que é poderoso. E também você vai ver o apóstolo Paulo falando que esse Deus que é reconciliador entre eu e você e entre nós e Deus. Isso está no capítulo 1, versículo 20. E você, por findar desse caráter de Deus, é que Deus se ira, e muitas vezes. Isso está no capítulo 3, versículo 6, falando do caráter de Deus. Qual é o contexto que o apóstolo Paulo está dizendo nesse lugar que o apóstolo Paulo está falando, que é Colossos? Colossos era um grande centro comercial e financeiro da Ásia Menor. O apóstolo Paulo, nesse lugar, ele destaca a produção dessa localidade, que eles trabalhavam bastante com lã. O solo dessa localidade, ou seja, de Colossos, era um solo vulcânico. E nesse solo vulcânico, tornava bem produtivo e também produzia água calcária. Essa água produzia os tingimentos dessa lã. Era um centro que possuía judeus, possuía gentios, também tinham vários que, como era uma cidade, um centro comercial, existia uma transitoriedade de muitos povos ali. E todos entendiam que aquela localidade, na Ásia Menor, fazia uma diferença muito grande na proclamação do Evangelho. Paulo ficou alguns anos em Éfeso, possivelmente 2 a 3 anos, e ali, nesse período, ele evangelizou muitas pessoas, em muitas localidades diferentes. Inclusive, possivelmente, e é provável, que Epáfras foi evangelizado pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava em Éfeso, e ali Epáfras foi para Colossos e fundou aquela comunidade em Colossos. E então Epáfras tinha essa liberdade de conversar com o apóstolo Paulo, de levar informações e ouvir sobre o que Paulo tinha para a igreja de Colossos, aos colossenses. Aqui neste momento, o apóstolo Paulo ainda não tinha visitado a igreja de Colossos, mas Epáfras, que era a visão daquele líder que ensinava a igreja, que na ausência dele existia aquele que você vai ver no capítulo 4, versículo 17, chamada Arquipo. Na ausência de Epáfras, Arquipo assumia o ministério local daquela comunidade. Os gentios que passavam por essa igreja eram pessoas religiosas demais, mas místicas. E essa informação que Epáfras levou até o apóstolo Paulo, que mostrou para o apóstolo Paulo, foi uma visão que ali tinha muitas filosofias vãs. Pessoas que cultuavam anjos, pessoas que entendiam que as filosofias, por serem muitos gregos, ensinavam alguns
ensinamentos que tiravam o centro da igreja, que era a supremacia de Cristo. Cristo foi o fundador de toda a igreja. E quando Epáfras chegou para Paulo e falou que na Ásia Menor, na igreja de Colossos, havia uma certa heresia, o apóstolo Paulo correu já a escrever e também ensinar que essa heresia era uma mescla de um judaísmo e das especulações filosóficas dos gregos, do misticismo, que a visão oriental estava entrando na igreja. E o apóstolo Paulo estava ensinando a eles entenderem que eles precisavam ter equilíbrio e também duvidarem de certas filosofias. Você pode perguntar para mim, mas Orlando, que filosofia eram essas? Por exemplo, uma ideologia terrena, um raciocínio que essas filosofias vãs, que eram sutis, iam entrando no meio da igreja, ia mostrando que as festas judaicas ou outras festas pagãs poderiam entrar e ensinar a igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão no misticismo. Esse misticismo é uma idolatria terrena, por exemplo, a adoração a anjos, visões, que eles precisavam voltar. Por isso, no capítulo 3, o verso 9, ele fala do velho homem, que vocês eram assim, mas uma vez despistes do velho homem. Isso está no versículo 9. Note que esse pano de fundo que eu estou relatando a você é para você entender no estudo que nós vamos começar agora, que é a nossa suficiência em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo para nós, do versículo 1 ao versículo 12, do capítulo 1, que eles precisavam entender que Cristo está acima de tudo e qualquer culto pagão, culto a anjos, culto a rituais. O apóstolo Paulo está dizendo que eles precisavam entender que ele, sendo apóstolo, um missionário, plantador de igrejas, ele plantou essa igreja porque ele ensinou pessoas a continuar caminhando como Epáfras, pelo menos, para que a igreja pudesse crescer. E o apóstolo Paulo está dizendo para essa igreja de Colossos, que se situava na Ásia Menor, que eles precisavam crescer em estatura e em conhecimento e dessa instrumentalidade que o apóstolo Paulo estava preparando para todos eles. Eles precisavam entender que essa prisão que ele estava em Roma, prisão domiciliar, provavelmente ele estava preso em Roma, e ele escreveu não só a carta aos Colossenses, mas ele escreveu também a Filemão e aos Efésios também. As 3 cartas, e possivelmente foi numa viagem só que ele mandou todas essas cartas também por intermédio de vários colaboradores dele. Por isso, meu irmão e minha irmã, que eu queria compartilhar com você essa nossa suficiência em Cristo Jesus. Porque o apóstolo apresenta aos irmãos que ele estava como apóstolo, destinando a eles essa carta, mostrando a eles que eles precisavam entender o momento que eles estavam vivendo e deveriam questionar as coisas onde tirava Cristo do centro da igreja. E a igreja não pode deixar Cristo fora dela. Por isso o apóstolo Paulo fala de quem ele é, ele relata quem ele relata que Timóteo está com ele, ele fala que Timóteo, que era aquele filho amado, um filho querido na sua caminhada cristã, e ele está dizendo aos destinatários da carta, que é os Colossenses, e mostrando aos Colossenses que ele começa a dizer, olha o que ele diz no versículo 3, por exemplo, damos sempre graças a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vós. Ele está dizendo que além dele mostrar quem ele era, ele estava relatando que Deus é a fonte da graça salvadora. E esse Deus enviou Cristo. Esse, ao enviar Cristo, morreu pela igreja. Sem Cristo, a igreja não tem sentido. Você pode ter práticas, mas nada vai mostrar que pode salvar a igreja sem Cristo.
E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, principalmente do versículo 3 ao versículo 8, e Paulo está relatando que ele ora agradecendo a Deus pelos irmãos que estão nessa igreja. Que eles deveriam entender que no versículo 3 você vai ver isso com clareza. Ele vai falar que o evangelho, no versículo 5, se você tiver com a Bíblia aí, por favor, acompanhe junto comigo, versículo 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do evangelho. O que Paulo está falando? Por que Paulo está agradecendo? Primeiramente, Paulo está agradecendo que o evangelho é uma boa notícia. E o evangelho fala de Cristo. Se o que ele ensinou para Epáfras, que possivelmente depois foi se relatado aos colossenses, eles precisavam entender que a palavra salvadora era uma boa nova, a notícia do evangelho. E essa notícia nos salva. Então não adianta você cumprir ritos, não adianta você adorar anjos, não adianta você fazer alguns ritos, filosofias. Esse cristianismo barato que estava sendo proclamado ali, Paulo estava dizendo que a única boa nova da verdade é a verdade universal. Versículo 5 e versículo 6. Olha o que diz o versículo 6, também que Paulo está relatando no capítulo 1, aos Colossenses. No versículo 6, que você vai ver isso com clareza, diz assim: que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto, crescendo, de tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes, e entendestes a graça de Deus em verdade. Paulo estava dizendo a todos os irmãos que o evangelho, a notícia das boas novas, é a palavra da verdade. E no versículo 6, ele está dizendo que essa palavra da verdade é uma palavra que é universal. Paulo está dizendo mais basicamente assim: se vocês acham que Cristo não é suficiente para a igreja, que as filosofias, os cultos aos anjos, a visão gnóstica que vocês estão olhando, esse dualismo religioso, que o espírito é bom e a carne é ruim, por um lado é mesmo, mas note o que o apóstolo Paulo estava dizendo: se vocês tirarem Cristo da igreja, a igreja não tem sentido. E essa palavra que eu ensinei a vocês é uma palavra que está derramando em toda a Ásia Menor, em toda a localidade, a palavra, as boas novas de Cristo. Cristo é o centro. Tirou Cristo, não tem de nada importância a igreja. Isso para nós é muito relativo, para algumas pessoas pensando. Por quê? Porque nós estamos mais, na atualidade, com práticas até pagãs no meio da igreja. O centro é o homem, e não está mais o centro a supremacia de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que essa verdade universal, esse produto universal que é crescendo nas boas novas, que é Cristo Jesus, se você tirar isso da igreja, não adianta você louvar um culto antropocêntrico, só o homem é o centro da adoração. Paulo está dizendo: olha, vocês estão equivocados, porque a supremacia e a primazia da igreja sempre deve ser Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu dou graças ao evangelho de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós precisamos entender que a minha e a sua suficiência está em Cristo. Sem Cristo, nada vale a nossa vida. Reconhecer que somos dependentes de Cristo Jesus, não de dogmas religiosos, não de dogmas culturais, ou seja, da igreja de Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo produz uma coisa importante. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, veja o que diz no versículo 8: o qual também nos relatou a vosso amor e no Espírito. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Nós devemos entender que a supremacia da nossa vida está em Cristo, porque o Evangelho é universal, o Evangelho é o crescimento espiritual, o Evangelho é uma forma de nós entendermos
que a nossa caminhada cristã deve ser uma caminhada com a graça de Jesus, e nós devemos, de uma forma, transmitir essa palavra das boas novas, porque o Evangelho produz amor, e esse amor transforma vidas. Esse amor deve demonstrar para todos nós gratidão. Sem Cristo, a igreja não tem sentido. E o apóstolo Paulo está dizendo à igreja da Ásia Menor, aos colossenses, que eles estavam com filosofias vãs, que estavam sufocando os cristãos e tirando o ensino de Cristo que Paulo ensinou a Epáfras. E esse ensino do Evangelho é um ensino que transforma vidas de uma forma radical, dependência de Cristo, dependência do Senhor. Nossa suficiência deve estar em Cristo, não em rituais. Isso nos ensina também hoje, que rituais foi o homem que inventou. O Senhor inventou alguns ritos para o povo aprender o que era adoração, mas nós estamos mudando o verdadeiro sentido da supremacia do Senhor Jesus. Do capítulo 1 também, do versículo 9 ao versículo 12, o apóstolo Paulo está orando e intercedendo pela igreja, para que eles voltassem o que significava a adoração de Deus. Paulo ora pelos colossenses para dizer para eles, olha, vocês precisam voltar. Leia comigo, versículo 9 do capítulo 1. Por essa razão, também nós, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz de Cristo Jesus. O que você pode entender nesse aprendizado que Paulo está tratando com a igreja de Colossos, na Ásia Menor? Ele está dizendo que a nossa alegria e suficiência sempre deve estar em Cristo. Por que deve estar em Cristo? Porque nós devemos entender que o Evangelho tem poder de transformação. Ele transforma o velho homem num novo homem. O apóstolo Paulo está dizendo, tira de vocês o velho homem que vocês seguiam. Tira de vocês a cultura que vocês têm e vocês fazem parte do Evangelho das Boas Novas. E esse Evangelho das Boas Novas é um Evangelho que demonstra que nós devemos ser agradecidos a Deus e aos irmãos que estão conosco. O apóstolo Paulo está dizendo para todos que nós devemos viver uma vida cheia de boas novas e cheia de obras, uma vida frutífera. No Evangelho, Paulo sempre destacou a importância da prática das boas obras, como evidência da consequência da sua salvação. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo, por isso eu faço boas obras. O apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos da igreja da Ásia Menor, ou seja, a igreja de Colossos, que eles deveriam entender na sua caminhada cristã que a vida deles deveria fazer sentido, deveria praticar essa suficiência em Cristo. Porque se você entende que as práticas da nossa vida em Cristo Jesus, nós só queremos fazer o bem, porque o Evangelho diz isso. O Evangelho ensina isso. Por isso os cristãos da Ásia Menor deveriam transformar a sua vida e não ficar em rituais pagãos, filosofias de pensar que Cristo é bom, mas o corpo merece morrer. Não, o corpo faz diferença enquanto estamos aqui. Vamos praticar o bem, vamos levar o Evangelho para todo lugar, vamos abençoar vidas, porque é isso que o Senhor espera de todo cristão.
uma vida de um crescimento espiritual, Jesus não pode ficar fora. Não pode ficar fora da nossa casa, não pode ficar fora da nossa vida pessoal, íntima com Deus, não pode ficar fora da nossa família, não pode ficar fora do nosso trabalho e não pode ficar fora principalmente da igreja. Há igrejas hoje fazendo tantas atividades, tantas situações, mas Cristo está fora de tudo isso, porque tudo o que está sendo feito não está sendo para glorificar a Deus, e sim para glorificar a denominação, glorificar o homem, glorificar até pastores. E nós precisamos entender que uma vida que vive esse crescimento espiritual e a supremacia do Senhor Jesus em nossa caminhada cristã, nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. E ao ser fortalecidos pelo poder de Deus, buscando conhecer quem é Deus, ter intimidade dessa suficiente em Cristo, Cristo nos fortalece a tal ponto de nós conseguirmos vencer as batalhas do dia a dia. O apóstolo Paulo estava dizendo na igreja de Colossos que eles precisavam ser menos egoístas e ser mais humildes em aprender e crescer em Cristo Jesus. Porque uma vida de gratidão é o que norteia o cristão. E o apóstolo Paulo precisava orientar a igreja, porque lembra que eu te falei? Eles estavam com uma heresia prática, que era a heresia de cultuar os anjos, de entender que a carne é ruim, então nós não precisamos fazer nada, o espiritual que tem importância. E nós aprendemos com isso que faz diferença que a nossa visão religiosa se concretize enquanto estamos aqui, enquanto estamos caminhando neste mundo. Nós aprendemos que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquela igreja. O apóstolo Paulo estava dizendo que esse crescimento, essa gratidão, essa frutificação na sua caminhada cristã é o que deveria fazer diferença na igreja de Colossos. Os colossenses estavam ficando acomodados, porque as práticas eram muito maiores do que a devoção pela palavra, do que a responsabilidade pelo evangelho, a responsabilidade de praticar a proclamação da salvação em Cristo Jesus. Por isso você vai ver que é tão claro que esses relacionamentos que o apóstolo Paulo estava falando, por exemplo, você vai ver isso no capítulo 3, versículo 12, versículo 17. Você vai ver que esses relacionamentos, capítulo 3, versículo 18 ao 21, esse relacionamento você vai ver na visão social, no capítulo 3 também, versículo 22 ao 41. Ou seja, ele está falando que esses relacionamentos de um novo homem é um relacionamento cristão, é um relacionamento familiar e é um relacionamento social. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês não podem viver apaticamente, cumprindo só rituais, achando que as filosofias que vocês estão ouvindo são filosofias que vão dar a vocês salvação. Não, a prática acontece enquanto vocês estão aqui. Depois não adianta. Se você espera, o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês querem ter uma suficiência em Cristo Jesus, ser alegre debaixo dessa suficiência, vocês precisam entender que a sua caminhada cristã é a suficiência só por Cristo e por meio de Cristo. Se vocês tirarem Cristo da igreja, o que adianta a igreja? Portanto, se vocês estão pensando em viver em rituais, por exemplo, eu vou jejuar, eu vou buscar me vestir daquele jeito, eu vou buscar ter o cabelo daquele jeito, eu vou buscar ter véu daquele jeito, eu vou se vestir só daquela forma, achando que isso pode dar salvação, é enganoso. Porque nós precisamos cumprir o que o Senhor nos ensina, não em rituais humanos. Rituais que o apóstolo Paulo está dizendo, são filosofias que sutilmente entram no meio da igreja e acabam influenciando vocês e tirando o trono de Cristo, achando que o que vocês estão fazendo vão dar condições a vocês a serem salvos. E na verdade, o que nós temos a chance de ser salvos sempre será ou serão em Cristo Jesus. Porque é Cristo que é o dono da igreja. É Cristo que nós oramos para Ele.
por Ele e conseguimos coisas através dele. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo para todos nós que precisamos sempre estar proclamando o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Espero que esse estudo de hoje possa ter alegrado o seu coração e também mostrado que a nossa alegria e a suficiência nossa está em Cristo Jesus. Que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Na próxima semana, continuamos estudando Colossenses e nós pensaremos um pouquinho nessa supremacia de Cristo, especificamente que o apóstolo Paulo está tratando da igreja de Colossos, aos colossenses. Eles deveriam entender que Cristo é o dono da igreja, morreu pela igreja, e Cristo Jesus é o tema central da epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Semana que vem, sexta-feira que vem, convido você a estar às 5 horas da tarde comigo para nós entendermos o que o apóstolo está dizendo sobre esse tema central da epístola aos Colossenses. É o tema central dessa epístola dizendo que Cristo que foi exaltado, Cristo que é o Criador, é Ele que nos criou, para entender que só por meio dele nós podemos vencer e conquistar em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e que Deus te oriente sempre a entender que Cristo precisa estar num lugar especial, ou seja, um trono, e esse trono é o teu coração e o coração da igreja de Cristo. Cristo deve sentar lá e Ele que deve ser adorado em nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar juntos? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor Jesus, por essa tarde que o Senhor nos concede. Muito obrigado por esse estudo de hoje, Senhor. A epístola que Paulo escreveu aos Colossenses. Obrigado porque o Senhor tem muito a nos ensinar nessa epístola. Que nós possamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor. Abençoe esse meu irmão e minha irmã que está me dando a chance e a oportunidade de entrar no seu lar, de compartilhar da palavra, de crescer, Senhor, em estatura e conhecimento do Senhor. Que a Tua graça venha sobre todos, Pai. Que nós possamos sempre aprender do que o Senhor tem a nos nortear e a nos instruir. Nós te louvamos e agradecemos por essa tarde. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que em nome de Jesus você esteja debaixo da graça soberana do Senhor Jesus Cristo. Espero você amanhã, 7 horas da noite, com devocional no livro de Salmos. Domingo, 9h30 da manhã, nós teremos o culto da ceia do Senhor. Convido a você já a preparar aí o cálice, o suco de uva e o pão para nós juntos celebrarmos a ceia do Senhor no domingo às 9h30 da manhã. Eu aqui na igreja transmitindo o culto e você no seu lar, juntos para a louvor e a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus lhe guarde. Um grande abraço, um beijo a todos vocês. Espero você amanhã à noite em nome do Senhor. Fique com Deus, um ótimo final de semana cheio da graça e do poder do Senhor. Fique com o Senhor.